Olá, está no ar mais uma live do Maio Materno, uma entrevista de uma mãe para outra mãe. E hoje nós vamos conversar com a Madu Hayden, gente. Ela é diretamente de Curitiba e eu falando diretamente de Brasília e vamos conhecer um pouquinho da maternidade dela. Ela que é mãe de primeira viagem, tem a Maria Tereza. Então ela está ainda nas descobertas da maternidade, a gente vai conversar com ela em instantes. Aguardando ela entrar aqui conosco. Boa noite para quem chega. E vamos iniciar a nossa maravilhinhas não, né? Mãezonas. Trazendo um pouco da realidade, do que elas vivem, do que elas têm que lidar diariamente. Então, se você ainda não assistiu nenhuma, você pode acessar essas entrevistas diretamente no meu perfil ou no meu canal também. Conversei com várias mães, mães atípicas, mães empreendedoras, mães de 3 filhos. Então, várias entrevistas sensacionais. E ela já está conosco aqui na área. E hoje a gente vai começar com essa mãe diretamente de Curitiba. Oi, Carol. Olá, deu certo. Agora você tá conseguindo me ver? Você tá me vendo? Tô. Ai, que bom, que bom. Você fez as outras lives sem conseguir ver? Hã? Você fez as outras lives sem conseguir ver? A sua mãe eu não via ela. Meu Deus, Aí cara. depois, quando publicou, aí apareceu certinho, mas antes não aparecia Nossa, nada. mas que agonia, né? Porque daí parece que você não tá, sei lá, né? Vai que dá alguma coisa errada e você não tá vendo nada. Sim, a gente pelo menos vai se escutando, mas deu certo. Que bom que deu certo, Que bom, deu ótimo. certinho. Agora você me vê, tá ótimo. Então, bem-vinda. Obrigada, Madu, por ter aceitado Obrigada. este convite. Obrigada a Conversei com a você sua pelo mãe. convite. E agora vamos conversar então com a filha, que é mãe também, que já chegou agora nesse tempo, nesse mundo da maternidade. Madu, eu queria que você então se apresentasse, de onde você fala, como você entrou, né? Antes da Madu mãe, existe a Madu também profissional. Então, quem é a Madu? Eu sou a Madu, Maria Eduarda é meu nome, mas todo mundo me chama de Madu. Eu hoje tenho 26 anos, sou de Curitiba e tá frio, pra variar. E a Madu, antes de ser mãe, puxa, é difícil. A Madu, antes de ser mãe, ela era professora de teatro. Ela trabalhava com teatro, mas de fato, meu sonho parece, quando eu tava conversando até com o Murilo, meu marido, hoje que parece que eu esperei a vida inteira para me tornar mãe. Eu, de fato, sempre foi meu sonho. Então, parece que as outras coisas que eu vivi durante outros anos, até chegar o momento de ser mãe, foram coisas que eu fui arranjando para me ocupar até chegar esse momento da maternidade, né? Então, a Madu antes era professora, trabalhava com teatro, trabalhei junto com a minha mãe na adega, mas, mas foi parte de uma espera, assim. E hoje você é mãe da Maria Tereza. Quantos meses ela já está? Ela está com 6 mesezinhos. 6, meses. quase 7, porque ela faz 7 meses agora, dia 3 já. Então você já é mãe há 1 ano e 4 meses, porque a gente fala que a mulher vira mãe a partir do momento que ela começa a gestar, Sim, né? a partir do momento que ela começa a gestar. E é uma loucura, né? Meu Deus. Descobrir a gestação é uma coisa. Porque eu digo assim que parece que quando a gente sonha muito com alguma coisa, né? Ou às vezes até nem sonha, cada mulher tem seu processo, às vezes acontece, enfim. Mas eu sonhava muito e eu sempre me imaginava mãe. E aí, quando você descobre a gestação, você fala: Meu Deus, eu nunca cheguei nessa fase. O que que acontece agora? O que que eu faço, né? Você imagina tudo, né? Quando é de verdade, você fala: Jesus, agora eu não sei. Você se assusta, né? Bem desesperador ali no início, até pra quem quer, né? E muda muito, né, Madu? A gente descobre tantos sentimentos que a gente nem imaginava que sentia, né? Nossa, Assim, sim, é muita preocupação de tudo, né? Você fica preocupada como é que vai ser, se você vai dar conta
de cuidar do bebê, se você vai dar conta da casa, se você vai dar conta do casamento, como é que vai ser isso, assim, né? Eu e o Murilo, a gente tem um relacionamento de 3 anos e a gente casou muito rápido e a gente engravidou muito rápido também. Então, aquele misto de, meu Deus, será que a gente vai conseguir conciliar isso com o nosso relacionamento? Será que vai ser difícil? Será que, poxa, mas tem amigos que estão viajando durante 6 anos e a gente já teve bebê? Então, são várias questões, assim, né, que você começa a se perguntar, enfim. E vamos então para as 3 perguntas, tá? Para quem não sabe, eu estou fazendo um projeto no Maio Materno. Entrevistei outras mães e são 3 perguntas que eu tenho feito para elas. São 3 perguntas iguais para a gente mostrar realidades diferentes do que cada mulher sente, do que cada mulher vive, porque cada maternidade é única, Sim. né? E eu acho que a gente precisa mostrar a realidade, como que é de fato, né? É bom, é maravilhoso, mas tem também os seus altos e baixos. E eu acho maravilhoso no seu perfil você trazer essa realidade, mostrar também. O último vídeo que você fez é lindo, para mãe, falando de mãe para mãe. E essa é a proposta mesmo aqui de uma mãe para outra mãe. E a primeira pergunta é: qual foi o maior desafio que você enfrentou na maternidade até agora e como que você lidou com ele? A amamentação. A Maria Teresa tem 7 meses, né? Então eu ainda não passei por muitas fases, assim. Eu tô bem no começo da maternidade, mas definitivamente para mim a amamentação foi uma coisa muito desafiadora. Eu passei durante toda a minha gestação pensando muito no parto. Como eu queria um parto normal, a gente passou a gestação inteira estudando sobre parto normal, vendo o que ia acontecer, procurando médicos que poderiam fazer um acompanhamento para ter um parto humanizado, um parto, né, respeitoso e tudo mais. Então, acho que o foco ficou tanto nisso que a gente acabou esquecendo do pós, assim, né? Tipo, o que que vem depois disso? Claro, a gente sabia, o bebê fica acordado de madrugada, o bebê chora, o bebê não sei o quê, enfim, fica grudado na mãe, a gente não consegue dormir, tá? Isso, né, no cenário que todo mundo conhece. Mas e na prática, né? Como é que funciona isso? E aí, assim, a Maria Tereza, o que aconteceu foi que a Maria Tereza, ela nasceu com a língua presa. Então, ela não conseguia mamar. Então, ali o primeiro mês, as primeiras semanas principalmente, mas o primeiro mês da Maria Tereza, ela não dormia praticamente. Então, ela ficava a madrugada inteira acordada. E a gente botava ela no peito, ela ficava no meu peito assim, e eu dava o peito e nada acontecia, porque ela não dormia de jeito nenhum, porque era fome, coitadinha, estava passando fome. Então, acho que eu idealizei muito a amamentação durante esse processo, assim, tipo, que vai ser uma coisa de conexão, uma coisa maravilhosa com o bebê. E acabou que não foi isso, assim, foi difícil, sabe? E também entender, porque a gente sente uma culpa muito grande, né? Em tudo que a maternidade, ela vem junto com uma culpa enorme. Então, o fato da Maria Tereza não ficar direto no meu peito e eu ter que introduzir a fórmula para ela já tão nova, já me gerou uma culpa, tipo assim, ai, não é, porque todo mundo fala, fórmula não é tão saudável quanto leite materno, né? Então, o fato de eu ter que dar uma fórmula para Maria Tereza com dias de vida já foi tipo, ai, cara, falhei nisso, assim, sabe? Eu acho que isso foi, até hoje, acho que foi a maior dificuldade, assim, com a Maria Tereza. Acho que a amamentação foi bem tensa ali no primeiro mês, né? Que daí acaba que junta com a privação de sono, os hormônios à flor da pele ali, logo depois do puerpério, então é muita coisa misturada, né? Eu lembro que eu tive crises de ansiedade, assim, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? E eu tenho um diagnóstico de bipolaridade, então para mim é muito mais reativo esse tipo de coisa. E eu lembro que eu tava tão assim nervosa e tão que qualquer coisa já me tirava do meu prumo, assim. Então eu lembro de estar aqui nos meus sogros na primeira semana da Maria Tereza ali, primeira, segunda semana, a gente almoçando e me deu uma leve dor de cabeça. Aquilo foi suficiente para eu ter uma crise de pânico enorme, assim, de passar mal, porque é aquela coisa, né? O que vai acontecer com o bebê se eu não tô ali? Eu preciso estar com o bebê. Tipo, quem que vai cuidar? O que vai acontecer, sabe? Sim. Então isso tudo junto foi, acho que, a maior dificuldade, assim. Sim. E o parto, como é que foi? Geralmente as mulheres colocam isso também como um grande desafio. Eu mesma me preparei, também tentei ter parto normal, mas infelizmente as minhas duas não deu. Eu não dilatei nada, amiga. Pra você ter ideia, a da Clarice, eu entrei no hospital 6 horas da manhã.
Marquei com a obstetra, paguei para ela me acompanhar e tudo. Aí a gente deu a ocitação, porque eu já estava entrando com impressão alta, assim, né? Ah, sim. Aí a gente resolveu marcar, porque a minha pressão já estava oscilando muito. Aham. E aí, por isso que a gente foi tentar induzido. Cara, a Uhum. gente chegou 6 horas da manhã. 9 da noite, eu só tinha acho que nem 1 centímetro. Não Caraca. dilatou nada. E aí o bebê, ela começou a ter Aham. taquicardia, né? Já tava Sim, ficando começa a alta. diminuir, Aí sim. já tive que ir pra Mas cesárea. E quantas ali semanas você tava? eu tava indo pra 38. Ah, tá, foi um pouquinho antes, é. Então, meu parto foi. Meu parto foi muito, assim, foi muito sonhado, foi muito maravilhoso, sabe? É, e graças a Deus, eu não tive nenhuma complicação, de ter que ir para uma cesárea ou durante a gestação. Foi uma gestação muito tranquila e muito saudável, né? Então, eu não tive Uhum. nenhuma Bom. intercorrência durante a gestação. Mas é aquela coisa, tem gente que fala, ah, não, você precisa fazer exercício, você precisa fazer isso, pra você ter um parto normal. Só que às vezes a pessoa faz tudo, e às vezes não dá certo, e às vezes é, a gente tá fora do controle nesse momento, né? E a gente tinha uma médica maravilhosa, a doutora Gabriela Leite, e a gente conversava e ela falava pra gente que a obstetrícia, ela é muito incerta, porque às vezes pode estar tudo bem, mas daqui a alguns segundos já não tá, entende? Então, é muito. Eu idealizava muito, eu rezava muito, pedia para ter um parto normal, pedia para ter um parto tranquilo, né? Dentro da possibilidade, porque parto é muito sofrido, mas tentando preparar a minha cabeça para que, se talvez não desse, tava tudo bem, e que eu rezava muito pedindo para que fosse o melhor para mim e para Maria Tereza, né? Sim. Sempre assim, eu quero que tenha, se for para ser um parto normal, que seja tranquilo, que seja saudável, mas que o senhor faça a sua vontade, que seja o que for melhor pra gente. E acabou que deu tudo certo. Eu entrei em trabalho de parto é, de manhã cedo, assim. Eu fiz a descolamento de membrana, porque eu já estava com 40 semanas mais 5, né? Então, o descolamento de membrana é o descolamento do saco amniótico, né? Então, a gente fez um descolamento e eu entrei em trabalho de parto no dia seguinte. Foi tipo 24 horas depois, eu entrei em trabalho de parto. Então, eu comecei com as contrações, era ali por umas 10 horas da manhã. E eu, quando a médica, a enfermeira, a obstetra chegou lá em casa, que era por volta de quase 1 hora da tarde, ela fez o exame de toque e eu estava com 6 para 7 de dilatação. Então foi muito rápido, assim. Quando eu fiz o descolamento de membrana, eu já estava com 2 de dilatação no dia anterior, Sim. antes do descolamento. Então foi assim, foi uma coisa absurda. E eu via muito relato das pessoas falando, ah, não, porque as contrações, os intervalos, a mulher relaxa tanto que ela dorme. Aí eu saí do parto, mas depois eu olhei e falei, da onde isso? Porque foi tão rápido, acho que meu parto evoluiu tão rápido que eu não tinha descanso, assim, a dor era muito forte, sabe? E aí, lógico, eu já estava pedindo, a minha obstetra pediu para eu, Murilo, a gente combinar uma palavra de segurança, que só nós dois saberíamos, que seria tipo assim, ó, não tem como mais seguir com o parto normal, a não ser com uma anestesia, tipo, esse é o limite que seria com anestesia. E a gente estava em casa ainda, daí eu, amor, eu não vou conseguir, não dá certo, me leva pra uma cesárea, pelo amor de Deus, não dá, não dá, não dá. Daí o Murilo ainda virou pra mim e falou assim: Amor, você nem falou a palavra de segurança ainda? E a palavra era Loki, que é o nome do nosso cachorro, né? Eu olhei pra ele e falei: Loki, 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 pelo amor de Deus, me leva. E a gente foi pro hospital e lá eu tomei anestesia, que foi o que me deu um respiro pra conseguir de fato ter força pra ter a Maria Tereza, assim. E a Maria Tereza foi nascer às 7h23 da noite. Então foi um parto rápido, assim, né? Para uma primeira gestação, imagina. Elas dizem que às vezes a primeira gestação a mulher leva às vezes 14 horas de parto. É, então foram 9 horas ali. Foi tranquilo, foi dentro do Sim. possível, né? De dor e tal, foi bem tranquilo, graças a Deus. Ai, que bom, que bom. E depois diz que é maravilhoso, né? A recuperação de parto normal, ela é muito mais tranquila que a Nossa, cesárea. é Isso não tem muito dúvida. tranquila. É muito bom. Eu saí, assim, claro, cansaço físico, né? Você fica muito exausta, mas eu digo, falam, porque tem que ter enfermeira junto, né? Tem que ter enfermeira junto para tomar o banho. Ela ficou parada, assim, me olhando, porque eu já levantei, tomei o banho sozinha, dava banho, levantava, trocava a Maria Tereza, e foi tudo assim,
como se nada tivesse acontecido, assim, sabe? Cansaço, mas tava tudo certo. Sim, sim. Que bom. Vamos para a nossa próxima pergunta. Peraí. Vamos. Gente, por incrível que pareça, acredito que acabou, apagou aqui. Cadê? Achei. Pronto, desculpa. Não, imagina. Eu já é para ter decorar, né? Que eu já entrevistei tantas coisas, que é uma coisa que eu aprendi na maternidade, é que a nossa memória, Não, olha, tem que anotar. E mesmo anotando, às vezes ela não funciona. anotar e revisar. Eu marquei uma osteopata para Maria Tereza, ela me mandou mensagem no dia anterior, confirmando a consulta. A consulta é amanhã às 11. Eu, me arrumando 10 e pouquinho. Não, minto. Era 9h50. Eu, não, tô com tempo tranquilo. A consulta é às 11. Meu Deus, quando eu olho na agenda, a consulta às 10 horas. E ela me mandou mensagem, olha só. Na cabeça da mãe ela não funciona, me mandou mensagem no dia Não, tem anterior. que Eu anotar. nem me toquei. Tem que anotar, tem que anotar. E são muitas coisas, é rotina, é coisa de criança. Tem Não, o imagina remédio, você que quando você tem que tem dar duas, remédio. né? Quando você tem que dar remédio, aí você tem que botar 1 milhão de despertador. Acho que meu celular já não tem nem mais espaço para despertador. Sim. Mas enfim, vamos para a nossa segunda pergunta. O que mais te surpreendeu até agora nessa experiência de ser mãe? Nossa, que pergunta difícil, né? O que mais me surpreendeu, né? Acho que tanta coisa surpreende, assim. Eu acho que agora eu vou falar uma coisa que não é nem. Acho que não é muito. Não é nem minha, assim, da maternidade, mas é do que eu compartilho no meu casamento, assim, sabe? É, um dos meus maiores medos era de como ia ser como o Murilo, assim, né? Como o Murilo ia ser como pai, como ia acontecer, como seria a relação dele com a Maria Tereza, assim, eu tinha muito medo. Eu queria muito que o Murilo fosse um pai muito presente, assim, eu queria que ele fosse muito presente, porque eu não tive essa conexão tão grande assim com meu pai, sabe, quando eu era mais nova. Então eu fiz muita questão, eu falava toda semana com ele, eu falava, ó, você precisa fazer isso aqui, ó, você precisa estar aqui. Enfim, e eu acho que isso foi o que mais me surpreendeu, assim, dentro da maternidade, porque depois que a Maria Tereza nasceu, eu vi o Murilo se tornar um grande pai, assim, um homem maravilhoso, né, em relação à paternidade, uma pessoa que me ajuda em muita coisa, uma pessoa que está do meu lado em tudo, assim. Então, porque me surpreendeu mais porque esse era um dos meus maiores medos, assim, sabe? De ter uma carga muito pesada pra mim, assim. Eu tinha muito medo disso. Como é que eu vou fazer sozinha? Como é que, mesmo estando casada, eu acho que a gente tem um pouco disso, porque a maternidade, a gestação a gente carrega sozinha os 9 meses, então já é muito pesado. E o bebê é a mãe o tempo inteiro, né? Tipo, por mais que, ainda mais quando uma mãe amamenta, né? Enfim, tem mães que amamentam aí 2 anos e o bebê é grudado na mãe. E o Murilo foi muito presente, assim, mesmo trabalhando, porque o Murilo tirou 7 dias de folga, muito rápido, quando a Maria Teresa nasceu. De madrugada, a Maria Teresa acordava para mamar e ele estava do meu lado, ele sentava do meu lado no chão, enquanto eu amamentava. Então, acho que isso foi o que mais me surpreendeu, sabe? Assim, de não estar sozinha, de viver a maternidade de um jeito diferente do que me era contado, assim, sabe? Porque Sim. muito se coloca assim, e isso eu digo que é a realidade, né? Das mulheres, de carregarem a maternidade sozinhas, né? Mesmo às vezes casadas, a mulher carrega essa maternidade sozinha. Existe uma solidão ali materna muito grande, porque acaba que a responsabilidade fica mais na mulher. E hoje a gente está numa nova geração em que eu acho que a gente fala um pouco mais sobre a presença do pai ser muito necessária nesse início de vida, nessa maternidade. A mulher não precisa carregar tudo isso, sabe? Então, acho que isso foi o que me surpreendeu de fato, assim. Porque é diferente realmente do que a maioria das mulheres, das mães vivem, assim, sabe? Acho que isso foi uma surpresa bem positiva, uma surpresa muito boa. Que bom, que bom. E é verdade. Inclusive, essa semana eu vou postar um vídeo de uma exposição que está tendo na Câmara dos Deputados, que é uma campanha, hashtag Pai Presente.
eles estão lançando um projeto de lei para que os pais tenham pelo menos 30 dias de licença paternidade. Porque 5 dias, gente, não é nada. Os caras, eles têm que tirar férias. Tudo bem que não é para qualquer homem, porque não é qualquer homem que assume de fato a Sim, responsabilidade de ser sim. pai. E Uhum. eu admiro muito aí, eu sei que o Murilo está assistindo, ó. Parabéns aí por esse paizão, viu? Mas assim, é importante, porque tem homens hoje em dia, e eu acho que mais até do que antigamente, né? Que antigamente era a mulher que tinha todo esse papel da maternidade, os homens trabalhavam o dia fora, Uhum. mas hoje Sim, as mulheres trabalham fora também, então elas também precisam ter esse apoio por parte dos homens, né? Um sim. pai presente, mas que também aceite que a mãe também possa ter as suas obrigações, que entenda que ela também precisa ter o tempo dela, né? Sim, com Isso certeza. então é sensacional. E aí eu vou fazer uma postagem falando sobre esse projeto e mostrando um pouco dessa exposição, porque eu acho importante também. Não é para vangloriar os homens, porque tem muito homem que precisa aprender, né, o que é ser pai, na Sim. verdade, e pai presente, né? E a terceira, que eu acho a mais fantástica das perguntas, é: o que ser mãe te ensinou sobre você mesma? Nossa, acho que tudo. Eu falei para o Murilo hoje que eu acho que a gente conversa muito, né? Eu e o Murilo, a gente conversa demais. E o Murilo adora entrar nessas, adora filosofar. Então a gente fala muito sobre isso, sobre tudo. E eu acho que, puxa, o que mais me ensinou sobre mim eu acho que é força. Eu acho que não existe como falar sobre maternidade sem falar de força e sem falar de fé também. Eu acho que força e fé, elas andam ali juntas, né? Eu acho que Deus é a principal fonte de força para uma mãe. Eu acho que é muito necessário. E eu acho que é isso, a gente arranja uma força da onde não existe, né? A gente tira a força da onde não existe, literalmente, para fazer tudo, assim. Então, eu sempre fui uma. Eu gostava muito de dormir, eu gostava muito, até hoje, quem não gosta, né? Mas assim, eu era uma pessoa muito. Eu acho que preguiçosa até a palavra, assim, eu era muito, sabe, tipo, ai, não vou fazer, ai, não sei o quê. E, cara, a Maria Tereza veio para mudar tudo, assim. Então, ela me trouxe, assim, sabe, de uma força que eu falei, não, agora, então você tem que dar conta de tudo, você tem que estar ali. Então, você tá doente, você tem que estar com o bebê, você tem que estar cuidando do bebê, entende? Então, é uma força, assim, muito grande. E eu acho que isso, eu acho que a gente acha que a gente não vai conseguir. É sempre quando aparece um novo desafio, seja o mais pequeno que seja, né? O menor desafio que seja, a gente fala, cara, não, puxa, agora dessa vez eu não vou conseguir. A gente sempre consegue. E é isso, essa maternidade é isso. É a força de conseguir aguentar, de conseguir estar ali pelo filho, assim. E, e cara, acho que a maternidade, ela me ensinou, ela me mostrou, a Madu, que eu quero ser, assim, que eu quero ser para os outros, eu acho também, sabe? É, eu sempre tive contato com arte, eu sempre quis trabalhar com Instagram, eu sempre quis. Eu sou super comunicativa, eu gosto de conversar, eu gosto de falar, eu gosto de, enfim. E eu sempre ficava assim, eu vou fazer. Aí eu falava sobre filme, aí eu falava sobre não sei o que no Instagram. E eu parecia que eu andava assim, nunca achando o que eu queria realmente falar, sabe? O que eu queria trazer Sim. para os outros, o que eu queria fazer, o que eu queria contribuir. Eu não achava nada, assim. Eu ficava. Tanto que antes de eu engravidar, eu falava pro Murilo, eu falava, cara, até choro, mas eu falava, cara, eu acho que minha vida não tem sentido enquanto eu não for mãe. Era isso, essa era a minha sensação. E é muito louco, assim, porque eu sei que tem mulheres que não têm esse sonho e tal. E tudo, ai, meu Deus, minha mãe falava, você é maluca, como é que você vai ser mãe? É muito difícil e tal. Mas eu senti esse vazio muito grande, sabe? Tipo, eu queria ser mãe, era isso, esse era o meu sonho. E, enfim, a Maria Tereza veio para preencher isso, assim, sabe? Ela preencheu minha vida como um todo, assim. Ela me mostrou o que eu queria ser de fato, assim. Ela me mostrou quem é a mulher que eu sou, assim. Que ela me tornou uma mulher, né? Enfim. E, eu acho que é isso. Ó, quem tá falando aqui, ó, Cell Wine. É minha Ah, mãe. gostava. É a sua mãe, é? Ela acho que ela não conseguiu entrar com outro Instagram. Ah.
Ai, muito orgulho da mãe que você está se tornando. E ela falava mesmo isso para você. Falou várias vezes. Eu falava, mãe, eu quero saber. Ela falava, não, filha, não faça isso, é muito difícil, é muito complicado. Ser mãe é difícil, e né, mesmo, não tem como falar que é fácil, assim, mas nada que ela falou me impediu, né? Nada. E ela falava, ai, aproveita, não seja mãe muito nova, aproveita a vida. Não, não adiantou nada, porque eu quis ser mãe nova mesmo, era uma coisa que eu queria, enfim. Não escutei você, mãe. E hoje o seu perfil é voltado exatamente para essa questão da maternidade, né? Adorei a aventura que vocês tiveram. Ela viajou com a bebezinha, gente, para o Chile, no frio do caramba. E a bebezinha é o quê? 5 meses? 5 meses, 6 meses, né? 6 meses. Nossa, isso foi loucura, né? A gente ia para o BH, na verdade, para ver o Schmitz, né? Que é padrinho da Maria Tereza, né? Para ver o Schmitz e a Nath. E eu, quando pesquisando as passagens, não, tá o mesmo preço para ir para o Chile. Vamos para o Chile? Eu falei, eu louca, do jeito que sou, eu falei, vamos. E vamos para o Chile. Graças a Deus, o meu sogro e minha sogra foram junto com a gente, né? A gente ia sozinha, mas eles foram porque, assim, eles deram muita ajuda em tudo, assim, sabe? E, e foi muito legal, assim. A Maria Tereza, ela é um bebê muito feliz, muito sorridente, ela é muito simpática, ela é muito de bem com a vida, assim, sabe? Então, Igual ela o não deu. pai. Igualzinha, igualzinha. Ela é o pai dela, escrito. Ela é muito tranquila, assim. Ela gosta dessa bagunça, ela gosta de estar fora de casa. A gente fala que ela fica dentro de casa, ela fica irritada. É incrível. Ela fica dentro de casa, ela chora, ela reclama. Agora bota ela na rua, saindo, ela fica na paz, ela adora, ela vai pra tudo que é canto. Mas foi uma loucura, assim. Porque é toda uma logística, né? Imagina, um bebê de 6 meses, é tipo, o que que você precisa levar para ir viajar? Então a gente teve que se planejar, e mil malas para lá e para cá. E, e aí quando você vai, daí dá alguma coisa errada, aí você fica nervosa. Na minha cabeça, eu tenho muito isso, assim, né? Eu planejo exatamente como é que vai ser, e daí se alguma coisa sai ali do planejado, eu já começo a meio passar mal, assim, já começo a ficar meio nervosa. E a gente pegando o avião, eu levei uma garrafa, assim, mais ou menos desse tamanho, com água quente, era uma garrafa térmica para poder fazer uma madeira para Maria Tereza. Aí, a gente sentando para o avião para decolar, eu vou abrir a garrafa me sai a vedação dela, cai dentro da garrafa, assim. Eu fechei, botei dentro da mala, vazou toda a água na mochila da Maria Tereza, molhou todos os panos dela, todos os brinquedos dela, tudo. Isso quando o voo estava saindo de Curitiba. Aí eu falei, pronto. Aí foi o ápice, né? Eu comecei a passar mal. Falei, amor de Deus do céu, não sei o que. Dele, calma, tá tudo bem. A gente vai fazer uma madeira, vai dar certo. A Maria Tereza saiu do avião dormindo, foi até o Airbnb. A gente pegou transfer, ela foi até o Airbnb dormindo. Então não precisei fazer mais nenhuma mamadeira até lá. Graças a Deus. Porque senão seria um caos. Que Ai, é muito gostoso. Mas isso que é o gostoso da maternidade. Às vezes a gente está preparado com um monte de coisa. Quantas vezes eu levava uma peça de roupa e a criança me inventava de sujar as duas. E era aquele cocô que vai até a metade das costas. Sim. E a gente fica desesperado. E agora, Deus, o que que eu faço? Onde que eu lavo isso? Como é que eu Não, trago minha criança? e Tinha aí que vir depois pra você casa. aprende, você aprende que tem que ter, não sei, umas 4 trocas de roupas às vezes para não dar. A gente foi no primeiro dia lá do Chile, a gente foi no outlet, pois a Maria Tereza decidiu que ela ia fazer cocô 3 vezes e que as 3 vezes iriam vazar. Aí eu botei a última peça de roupa que tinha nela. Aí eu falei, minha filha, acabou, não tem mais. Então, por favor, não faça mais nenhum cocô, porque a gente tá aqui no meio do lugar, é 40 minutos do nosso Airbnb, senão você vai ficar sem roupa. Ai, graças a Deus ela não fez, mas tava frio, aí só tinha uma roupinha, assim, eu embolei ela na coberta e fomos embora. Mas, ai, caos total. É isso mesmo, cara. É uma surpresa atrás de surpresa. Por isso que, assim, eu tô na vibe agora de criar rotina, né? Minhas filhas, eu tenho uma filha de 6 e outra de 8 anos. Sim. Então tem que ter rotina. Todo mundo fala que é importante ter rotina. Até quando é bebezinho também, saber a hora de dormir, a hora de comer, a hora disso, daquilo. Mas, gente, tem coisa que acontece que não dá, cara. A uma criança fica doente, aí vem um imprevisto, aí, sei lá, você tenta se organizar o tempo inteiro, né?
é importante? É importantíssimo. Eu vejo quando elas seguem uma rotina, tudo fica mais tranquilo, tudo Uhum. flui melhor, né? Mas que é difícil, cara. É. É difícil, eu acho que também assim, eu acho que tem que ter. Às vezes a gente fica. Eu nunca entrei nessa pira, assim, eu e o Murilo, a gente é muito de boa e tal. Na verdade, a rotina é muito importante também pra gente, né? O Murilo agora recebeu um diagnóstico de TDAH e eu, enfim, bipolar, a gente precisa de rotina para conseguir se regular e para conseguir ter as coisas organizadas. A gente é muito é, no improviso, né? A gente é muito do improviso. E como é necessário, mas ao mesmo tempo, eu acho que às vezes a gente fica, não, eu preciso ter uma rotina, eu preciso organizar. A gente se cobra demais, né? Tipo, ai, como é que eu não fiz uma rotina quando eu tô falhando? Porque aí você conversa com outra mãe, não, mas meu bebê, ele mama tal horário todos os dias, e todos os dias eu boto ele pra dormir, às 8 horas ele tá dormindo. Eu olho e falo, meu Deus do céu, eu tô fazendo tudo errado com a Maria Tereza. A Maria Tereza tem que dormir 10 horas da noite, cara. Eu preciso botar rotina nessa menina. Como é que tá todo mundo fazendo isso e eu não tô? Eu tô fazendo errado, ela é um bebê, vocês, sabe? Então a gente fica aquela cobrança já de tudo. Tudo tem uma cobrança. Ai, não vou fazer, eu não tô fazendo rotina. Pronto, eu tô falhando. Não, tem que ter rotina, porque eu tô ensinando errado, né? E acho que tem que ter um pouco menos, né, dessa cobrança de querer fazer as coisas. Tá tudo bem você sair pra jantar um dia com o bebê, não importa se tem 6 meses. Vai, sai pra jantar, não tem problema que ele vai dormir meia-noite esse final de semana, entendeu? Os pais precisam viver, a mãe precisa respirar, sabe? O teu bebê não vai sofrer se você sair um dia e deixar ele dormir um pouco mais tarde. Tá tudo bem, enfim. É porque tem gente, né, Madu, que tipo assim, deixa até de sair, de fazer outras coisas, porque, não, eu tenho que estar em casa, que meu filho vai dormir esse horário. Gente, calma. Um dia ou outro, né, É, não vai fazer mal. E a minha filha mais nova tem TDAH, então assim, foi uma questão da psicóloga vir me falar, olha, ela tem que ter rotina. E eu acho que eu tenho também, eu tenho que fazer um diagnóstico, porque a gente tem aquela questão de querer fazer milhões de coisas ao mesmo tempo, e aham, aí, peraí, o que eu tinha mesmo que aham. fazer? Ai, calma aí, eu tenho que fazer aquilo ali. Ou, cara, já aconteceu, eu tenho que pegar um negócio na cozinha. Aí parei pra fazer outra coisa, eu não lembrava o que que era pra pegar na cozinha. Sei, você Enfim, começa a fazer uma coisa, aí você vai empilhando uma coisa na outra, você nem sabe qual que era a principal que você ia fazer, né? E é bem isso, assim, o Murilo agora a gente tá, imagina, né, com 30 anos ele recebeu agora o diagnóstico, isso é muito incrível, de você já ter isso, assim, com a tua bebê mais nova, porque é muito importante vocês identificarem isso mais cedo, né, de você conseguir ajudar ela, assim, porque a gente a começa gente vem de a uma entender. geração É, de que não era muito falado, assim. Eu ainda sou mais nova, até faço 26 esse ano, e até foi um pouco mais falado, mas mesmo assim não é como é hoje, não é o tanto de informação que a gente tem hoje. Então, às vezes a gente sim. passa uma vida inteira achando que a gente é estranho, que a gente não se encaixa, ou que você, por exemplo, eu tinha muita dificuldade na escola, eu tirava notas péssimas na escola, eu odiava sentar para estudar, não gostava de ficar assim, eu era muito agitada, eu gostava de balé, eu gostava de dança, eu gostava de jazz, eu gostava de teatro, eu gostava de outra coisa. Alice, E aí, Alice, Alice. e aí eu ia pra aula, eu tirava notas péssimas, eu falava, gente, eu sou burra? Eu sou burra? Só que ao mesmo tempo eu decorava textos de 20 páginas no teatro, entende? Então, às vezes, a gente cresce tentando se encaixar num molde que é o que é colocado e não é aquilo, sabe? E aí você ter um diagnóstico tão precoce assim é muito bom, porque vai fazer ela se entender como gente, entender a personalidade dela para que ela possa buscar o que ela realmente gosta, entender que fulana vai ser muito boa em redação e em matemática, mas que ela é muito boa em artes, né? Então, isso é incrível. Acho que isso é muito incrível da maternidade também, da gente poder ser melhor, entender, se entender e ver como a gente se comporta, como a gente é, e tentar passar e tentar fazer diferente com os nossos filhos, assim, né? De tipo, Sim. poxa, cara, eu tenho um péssimo hábito que eu não pego livro, quase não leio nada. E aí eu penso, e eu, Murilo, a gente começa, cara, como isso é importante a gente ser isso, talvez na rotina da Maria Tereza, né? Que legal se ela conseguir. Então, a gente vai se avaliando para ir mudando e tornar eles pessoas melhores, né? Eu acho que a maternidade é isso, a minha mãe sempre fala, né? Com certeza. E é uma eterna adaptação, né? Você se adaptando, vendo que melhor. E olha, quando você tem um filho,
Você está no aprendizado. Quando vem o segundo, você acha que já aprendeu um pouco. Não, você está aprendendo mais, porque o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, cada um tem um comportamento diferente, Sim. cada um tem uma forma diferente. Então, a maternidade, ela é única para um filho, mas Sim. jamais vai ser para todos os filhos, E até né? Porque porque a você gente tem. não é a mesma mãe, né? A mãe da Clarissa não é a mesma mãe da Alice, porque a mãe da Clarissa estava sendo mãe pela primeira vez. Então ela estava sendo mãe a primeira vez, era totalmente diferente. Eram outros medos, outras questões. E aí são duas mães diferentes, né? Nunca ser a mesma mãe pro filho, né? A minha mãe foi uma mãe para mim, hoje ela é outra mãe para Arthur, assim. Então, eu acho que a maternidade é definitivamente você se redescobrir a cada dia, assim, né? Porque é o que você falou, assim, nunca sai exatamente como a gente imagina e cada momento é uma coisa nova, assim. A gente acha que a gente tá, que nem eu falei lá, é um eterno caldo no mar, né? Porque você acha que você agora passou, aí você ai, tá, passei esse negócio da amamentação. Agora, introdução alimentar. Bora, vamos lá. Meu Deus do céu, já vem mais um. Aí tem lá, que ela tava salto dos 4 meses. A Maria Tereza decidiu, tava dormindo, decidiu acordar 5 vezes na madrugada. Falou, bora, vai. Meu Deus do céu. Aí volta a dormir de novo. Aí vem a introdução. E é uma coisa em cima da outra, né? Aí vai vir Nunca se ter. fraude, vai vir um monte de outras coisas, cada Nossa, nem falem desfraude. Eu vejo, eu já vi isso de stories de seguidor fazendo desfraude. Eu falei, meu Deus. Misericórdia. é uma faculdade, amiga, é uma Eu faculdade. fiquei esses dias agora que eu comecei a introdução alimentar, daí eu comecei a pensar, né, como é que eu ia ter que me organizar para fazer as comidas lá pra não ter que ficar cozinhando todo dia, né? Aí eu pensando assim, aí veio aquele pensamento, nossa, mas se ficasse com leite ia ser tão mais fácil. Só tomando leite é tão mais tranquilo. Ai, meu pai do céu. E olha, você falou uma coisa no início que é impressionante, né? Porque antes da gente virar mãe, a gente tem os nossos momentos de preguiça eterno, de deitar e acordar tarde. Gente, eu não sei mais o que é acordar tarde. Eu não sei mais o que é ficar à toa, literalmente. Para não dizer que eu não sei mais o que é ficar à toa, eu vim descobrir com 8 anos, amiga, o que é eu ter o meu momento, assim, de relaxar mesmo, de falar, agora é o meu momento, eu preciso ter o meu momento. E aí, quando as crianças já ficam maior, você chega para elas e fala, filho ou filha, agora a mamãe vai ter o tempo dela. A mamãe já se dedicou, já brincou, já ficou com você. Aí, quando eles já estão maiorzinhos, é obrigação nossa falar isso. Agora a Uhum. mamãe precisa do momento Sim, dela, sim. né? Isso é muito importante, né, cara? Agora eu comecei a fazer Muay Thai e tal. É, tô indo quando eu consigo, né? Quando me dá vontade, porque senão às vezes tem dia que eu tô morta e que eu não vou, né? Mas é bom, né, se respirar, assim, tipo, dar um ar e ficar mais pensando em você, né? Não tá, tipo assim, toda hora ligado, apesar de que mesmo quando a gente se afasta, a gente tá, né? Pensando às vezes, será que tá Claro. tudo certo, né? Enfim. Mas é muito engraçado. Assim, eu lembro que quando a Maria Teresa nasceu, ali, acho que ela tava com 1 mês, eu acho, foi bem no início, assim. Eu, o leite dela estava acabando. Aí eu falei, amor, tem que comprar o leite da Maria Tereza. Ele, não, eu vou lá. Eu falei, não, eu vou. Eu vou comprar o leite para ela, não se preocupe. E eu literalmente peguei o carro para ir, tipo assim, 2 quadras para frente para comprar o leite. Eu fui me sentindo, eu botei uma música no carro, eu falei, nossa, eu tô indo comprar. Era a felicidade dela saindo pra comprar uma lata de leite. Meu Deus, que alegria, sabe? A gente comemora os pequenos momentos de tranquilidade, de poder respirar, né? Depois que a gente Sim, vira mãe, a gente começa a valorizar isso, né? Porque a sim, gente acha que a gente está cansada antes de ser mãe. Ai, eu não tenho tempo para fazer as coisas. Meu Deus, eu paro hoje e falo, se tinha uma coisa que eu tinha, era tempo. Eu tinha tempo demais, eu tinha tempo de sobra. E sabe o que é o pior? Como eu jogava meu tempo no lixo. é. E aí, sabe outra coisa que eu também pensava? Era assim, cara, a gente ia pra balada, chegava às 5 da manhã, cansada, exausta. Aí com criança que não dorme a noite toda, você fica pensando assim, meu Deus, que horror, que sacrifício, eu não aguento mais. Não, E na época eu não sair nem de casa às 11 horas pra ir pra balada
Minha filha, o cara Suzano, o cara tá dormindo. Você acha? Meu Deus do céu, tá A gente louco? Não. valoriza uma noite de sono, viu? Mas você sabe que eu e o Murilo, a gente, antes de a gente ter filho da Maria, de engravidar da Maria Tereza, a gente já tava nesse movimento, assim, sabe? De tipo, ai, nossa, balada, sério, gente. Nossas amigas, né? Tipo, aqui, principalmente as minhas amigas, eu sou bem mais nova, então o Murilo tem muita, tem vocês, né? O pessoal mais casado, mas eu aqui, a galera ainda nem casou. Então, tipo, ai, vamos pra balada, ai, não sei o que, bem, eu não sei o que. Eu olhava pra Murilo e falava, meu Deus do céu, amor. E daí quando a gente ia, ai, não, não, tá, vamos uma vez, só pra se distrair, né? Aproveitar um pouquinho e tal. Aí voltava, meu Deus, que arrependimento, que perca de tempo, que perca de dinheiro comprando bebida. Ai, meu pai do céu, não, pelo amor de Deus, vamos sair em casa, vamos num restaurante italiano comer um macarrão gostoso, a gente ficar gastando em balada, ai, Deus me livre. Como muda, né? E é uma coisa assim que a gente percebe, depois que a gente vira mãe também, as amizades mudam. Claro, tem aqueles amigos que continuam, que a gente ainda se encontra, mas como muda, gente, como muda, né? Todo Esse mundo. ciclo para a gente poder se adaptar cada vez mais. 100%, assim, já quando você tem um movimento de casar, as amizades já vão mudando um pouco, assim, né? As coisas já vão filtrando. Mas quando você é mãe, quando você tem um filho, é 100%. É 100%, assim, é quase que dar água pro vinho, porque você tem um monte de amigos e de repente você tem dois. Você não tem mais ninguém ali. Ah, E às vezes você chama e a maioria das vezes não pode. Então são outros programas, são é muito difícil, né, de encaixar na rotina, assim, é complicado, e isso eu acho que acaba tornando a maternidade ainda mais solitária, né? E acho que não só a maternidade, mas a paternidade, eu acho que deixa o casal mais afastado. E aí o que eu acho muito importante, que é uma coisa que eu e o Murilo, a gente conversa, que a gente está em busca disso agora, é de uma comunidade da igreja, né? De um grupo de casais, de um grupo dentro da igreja que possa dar esse suporte de tipo, você encontrar pessoas que estão ali passando pela maternidade, pela paternidade junto com você, que tem crianças, enfim. Porque senão você fica meio sem norte. Esse final de semana os meus sogros foram para o retiro, e aí a gente ficou aí e assim, o que a gente vai fazer? Tipo, porque a gente sempre sai pra encontrar eles, porque eles são as pessoas que a gente sai mais, assim, que a gente consegue combinar as coisas e tal. É porque minhas amigas têm outra rotina, meus amigos não estão na mesma frequência, assim, sabe? sim, muda E a gente muito. fica meio sem ter o que fazer, sabe? Tipo, ai, nossa, eu sou bem, gente, nossa, que falta que ele falou que falta os meus pais fazem. Eu falei, sim, fazem muito mesmo. É, É como difícil. muda, né? Mas, Madu, nossa, que saudade de vocês, gente. Muita saudade. Queria conversar mais com Quando vocês vocês. quiserem Saber como vir é que para estão. Curitiba, venham. Podem deixar. Só não vou no frio, não, tá? Deixa quando estiver mais quente. Agora, no aniversário da Murilo, a mínima é 4 graus essa semana. Meu Deus, aqui bate 9, a gente já tá congelando. Deus me livre. Ai, eu não gosto, mas enfim, né? E é muita roupinha de frio em criança, né? Pra não ficar Porque a doente, Maria né? Tereza ela vai ficar assim, né? Só com os bracinhos de fora de tanta roupa que eu vou Esse botar modo ela, coitada. frio. Ah, eu vi aquela. Vocês lá no Chile, a roupinha que ela tava usando, gente. Meu Deus, parecia uma bonequinha. Muito fofa, né? Eu vou aproveitar para usar essa semana, porque daqui a pouco já não serve mais. Sim, sim. E vamos então para o nosso encerramento. O que que você diria, Madu, para as mães que estão ainda iniciando, para as mães que estão gestantes, né? E claro, né, da sua experiência, que mensagem que você deixaria? Eu diria que não carregue tudo sozinha. Eu acho que essa é a frase. Não carregue tudo sozinha. Não tenha medo de compartilhar o que você sente. Não tenha medo de dizer que você está cansado e não quer cuidar do seu filho, que você não aguenta mais. Isso é normal. A gente vive a gente tem uma exaustão muito grande. Isso não é vergonha. Não é demérito nenhum. Então, não carregue isso sozinha, sabe? Converse, coloque para fora. Se você precisa de ajuda, busque ajuda.
porque a gente não precisa enfrentar e não precisa passar por isso sozinha, né? Então, se você às vezes não tem uma rede de apoio que é da família, vá atrás de um psicólogo se você precisar, converse, porque isso faz muito bem e definitivamente não carregue tudo sozinha, não guarde tudo para você. E que as coisas passam, né? Cada fase, cada coisa vai passando e a gente vai sempre se ajustando, mas a gente não precisa estar sozinha. E se puder encontrar outras mães que possam conversar, que você possa compartilhar, acho que a vida compartilhando ela é muito mais leve e muito melhor do que a gente guardando tudo pra gente. Com certeza. É isso mesmo. E um mantra que eu adoro também na maternidade, eu acho que eu vou até tatuar no meu braço, é tudo passa. Tudo passa. Ainda bem que passa. Ainda bem que passa. E depois que passa, a gente fica com saudade. É, depois que passa, a gente fica com saudade, literalmente. Sim. Aí a gente vê como que foi bom, aí é que a gente valoriza, né, aquilo que a gente passou, aquilo que a gente Exatamente. viveu. E a gente fala, nossa, cara, como eu fui forte, né? Ai, é muito bonito mesmo. Mas que bom, Madu, obrigada. Beijo grande para você, para o Mumu, para Maria Tereza, muito fofa. Gratidão por vocês terem aceitado. Carol, Deus obrigada a abençoe. você pelo convite. Foi muito legal conversar com você. E um beijo também para as meninas. Um beijo bem grande pro Rafa. Tudo para vocês. Até a próxima, gente. Tchau, Beijo, tchau. beijo. Tchau, tchau.